Aqui no estúdio a gente recebe o advogado criminalista Luiz Pereira. A gente está conversando aqui, para receber a opinião de um profissional, um operador do direito. Qual é a visão dele para essas decisões que os deputados federais tomaram na Câmara Federal, aprovando um pacote de legislação dentro do tema segurança pública, alguns deles muito polêmicos, como a castração química de abusadores de menores. E é nesse tema que a gente vai focar agora. Primeiro, cria-se um cadastro de pedófilo, um cadastro que, depois da condenação transitada em julgada, né, o CNJ formaliza a inscrição dessa pessoa. Mesmo depois de ele cumprir toda a pena, o nome dele continua lá como pedófilo. Vou perguntar aqui, vou fazer uma pergunta que os advogados dos direitos humanos talvez pudessem fazer. Seria uma segunda pena? Veja, todos nós temos um direito chamado direito ao esquecimento. Cometeu um crime, pagou pela sua pena, foi ressocializado, volta ao convívio social, você tem o direito a ser esquecido pelo Poder Judiciário. Nós temos diversos casos de pessoas que foram condenadas, cumpriram pena e não conseguem trabalho aqui fora, exatamente por conta desse rastro que fica na sua vida social. Independente de um cadastro nacional, nós temos antecedentes criminais que acabam maculando a vida social das pessoas e tornando o regresso ao trabalho e ao convívio social cada vez mais difícil. É claro que um cadastro nacional de pedófilo vai tornar isso assim, uma coisa muito mais latente, muito mais difícil de ser retirado, porque você pode, em determinado momento, pedir para que o seu nome seja retirado do banco de dados do Tribunal de Justiça, por exemplo. Mas nesse cadastro nacional isso não vai acontecer. E é importante destacar que nós já temos um banco nacional de DNA para estupradores. Nós já temos a formalização, então todos aqueles que são acusados de estupro fornecem material genético para comparação no mundo inteiro. Assim como nós temos um banco nacional, um banco de cadastro de munição. Todos os projéteis, todas as armas que disparam hoje, elas são cadastradas num banco nacional. E se uma arma, por exemplo, daqui da Paraíba, cometeu um crime no Rio Grande do Norte, e lá eles conseguirem pegar esse projétil, vai identificar de quem é a arma. Então, isso é importantíssimo na questão da segurança pública. Pois é, aí eu vou fazer a pergunta por outra vertente, não é? A inclusão do nome dessa pessoa no cadastro de pedófilo não é uma proteção da sociedade? Pai, mãe, parente que vai contratar uma pessoa, até para cuidar de um idoso, de uma criança com algum tipo de deficiência, não se sente mais protegida ao ver que aquele nome não consta daquela lista? Veja, não é a mesma pergunta, é uma outra pergunta que você faz, extremamente importante. Mas é o outro lado da moeda. No que pese eu ter falado que o cadastro nacional vai impedir a reintegração das pessoas na sociedade, é importante dizer que o pai e a mãe não vão se sentir seguros, por exemplo, de deixar seu filho aos cuidados de uma creche ou de uma escola que vai ter como porteiro ou como segurança uma pessoa que já foi condenada por crime. Então, eu advogo na tese de que sim, a sociedade vai se sentir segura, né, ao acessar esse cadastro e não ter seus filhos, não ter pessoas de sua família submetidas à vigilância dessas pessoas que já cometeram um crime dessa natureza. A gente fica intranquilo, isso é inquestionável. Então, eu penso que, de fato, a sociedade lucra com esse cadastro, sim. Agora, o ponto mais polêmico do projeto, que foi uma emenda que foi incluída ali pelo Fraga, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública, que é do Partido Liberal, do Distrito Federal, que é a castração química do pedófilo, do abusador de crianças. O que é a castração química? A aplicação de uma injeção que fazia com que a pessoa não tivesse, que o homem, né, o pedófilo, não tivesse mais qualquer libido. Veja, nós temos aí um conflito de princípios, né? Nós temos o direito penal que visa punir condutas desviantes, né, com o afastamento das pessoas no convívio social, e nós temos o princípio constitucional do artigo 5º, que proíbe penas cruéis e degradantes, né, e desumanas também. Isso se encaixaria nesse Se encaixaria. Então, muito provavelmente, mas muito provavelmente mesmo,
Em caso de aprovação, é importante dizer que o processo de aprovação de lei é bicameral, ou seja, Isso. passa pela Câmara e passa pelo Senado, passou apenas agora pela Câmara, vai ao Senado, mas muito provavelmente vai ser, se passar pelo Senado, vai ser critério aí, vai sofrer, na verdade, o critério do veto ou da inconstitucionalidade por parte do STF. Mas aí teria primeiro que haver o veto do presidente, o projeto voltar para o Congresso, aí se o Congresso insistir na aprovação, ou seja, derrubar o veto, né, aí o Supremo Tribunal Federal pode ser acionado pela inconstitucionalidade. Não pode fazer isso de ofício, né? Sim, alguém vai ter que acionar, aí tem as organizações sociais, partidos, quem tem legitimidade de propor essa inconstitucionalidade certamente vai levar essa discussão ao STF. E é por isso que eu penso que, na prática, essa castração química ela não vai passar. Tá, agora, é um crime, sem dúvida nenhuma, é um crime repugnante. É um crime que deixa a sociedade toda, vamos dizer assim, alerta para a atuação dessas pessoas. E esse tipo de castração, ela não inibe o estuprador? Existem diversos estudos, Hermes, diversos estudos da psicologia que mostram que esse desenvolvimento do interesse sexual, ele não é necessariamente dentro do ponto de vista da ereção ou do libido, é psicológico. Então, ainda pessoas que não têm ereção são capazes de cometerem crime. E nós vimos aqui o posicionamento de uma deputada federal que mostra que é possível ter crime sem a penetração dos órgãos ou o contato dos órgãos sexuais, com a mão. Inclusive, existe um projeto que é importante, a previsão, está dentro desse pacote, a previsão do estupro virtual, né, com menores de 14 anos. Então, veja que todas essas questões não estão ligadas diretamente ao desenvolvimento da libido do ser humano. Tá. Existe alguma saída para isso, para inibir esse tipo de crime? Para, pelo menos, reduzir esse tipo de crime? Veja, eu penso que um processo de punição e ressocialização perfeito, conseguiríamos estabelecer relações de segurança para a não reiteração dessa conduta e inibição de outros fatores, de outras ocorrências desse tipo, passando necessariamente, como já falei, pela questão da educação e informação da sociedade. Ok. Conversamos aqui com um advogado especialista em direito criminal, direito penal, Dr. Luiz Pereira, a quem a gente agradece a presença e a participação aqui no Correio Debate. Boa tarde, viu? Muito obrigado, Hermes.